Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Iniciamos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a continuação do Evangelho de ontem. Então, quer dizer, Jesus nesse Evangelho faz muitas revelações, né? Faz muitas revelações de como vai ser a vida dos apóstolos, a missão que eles terão no dia do juízo final, porque se eles vão sentar em 12 tronos e vão julgar o Israel, as 12 tribos de Israel, porque nós sabemos que foram elas que deram origem ao povo de Deus, do Antigo Testamento. E depois, esses 12 apóstolos deram origem ao povo de Deus do Novo Testamento, que somos nós. Interessante, a igreja. Porque começou com 12 e foram a eles que foi entregue a missão de evangelizar a humanidade. Exatamente. Então, esse evangelho me faz lembrar, quando nós éramos mais jovens, quando começamos no grupo jovem, aí que começamos a missão de evangelizar. E quando eu pensava literalmente que era um buraco de uma agulha mesmo. E eu pensava assim, nossa, passar por um buraco de uma agulha, até que... Muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. E eu levava ao pé da letra, mas depois soubemos, né? Me lembro que foi até o primeiro padre que nós tivemos aqui na missão, Scalabrini, que começou a comunidade católica oficialmente aqui na Flórida, em 1996. Com a comunidade brasileira. Com a comunidade brasileira, né? O padre Sérgio que disse que o buraco de uma agulha é um local que tem lá na Terra Santa, que é muito estreito
Então tem duas pedras assim que a pessoa tem que passar ali de ladinho, não dá para passar de frente. E ali chama buraco da agulha. E eu falei, olha, esses anos todos eu pensava que estava referindo a uma agulha mesmo. Aí quando o padre Sérgio falou, inclusive a gente tinha na nossa biblioteca do Tempo de Grupo Jovem um livro, acho que não sei se era Santo Afonso da Santa Cruz, que era o itinerário que ele fez na Terra Santa, aí relatava todos nos mínimos detalhes como tudo era lá. Mas eu não me lembro que nesse livro falasse do buraco da agulha. Pode ser que eu tenha lido, pulado desapercebidamente. Mas Jesus fala por que é mais fácil um rico, um camelo que é grande passar nesse lugar estreito, porque é mais fácil para um camelo do que para um rico entrar no reino de Deus. É por causa do apego às riquezas. Se a pessoa é muito apegada às riquezas, ela não vai ter tempo para poder dedicar às coisas de Deus, a se preparar para ir para o reino dos céus, né? Verdade. Muito interessante, porque realmente para entender o Evangelho a gente precisa demais da ajuda do Espírito Santo. Como diz São Jerônimo, se o Espírito Santo foi o autor, ele é o único que pode nos ajudar também a entender o que ele escreveu, né? É porque o Evangelho não é um livro qualquer. É um livro que precisa de uma certa carga de espiritualidade para poder realmente entender, interpretar. E não existe melhor diretório que a gente possa usar para entender a palavra de Deus do que o magistério da igreja, que tem a autoridade de nos ensinar o que realmente a palavra de Deus quer nos transmitir. Veja, aqui é bem interessante, né? O espanto dos apóstolos. Diz assim, que quando Jesus falou, eu digo ainda, é mais fácil, está no versículo 24, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por isso que eu sempre confundi, eu falo buraco de uma agulha. Parece que ele está falando mesmo uma agulha, não é verdade? Parece. Parece que ele está falando bem uma agulha. E, ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse, vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Então a gente vê aqui como que Pedro era mesmo muito atirado. Ele era alguém de muita iniciativa. Era o que sempre tomava a frente. Era sempre aquele, impulsivo que falava, que agia. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, interessante, nesse evangelho Jesus fala que o mundo vai ser renovado. Quando vai haver um novo céu, uma nova terra. Isso diz no Apocalipse, haverá um novo céu, uma nova terra. A nova Jerusalém. E o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguisteis, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então você está vendo um detalhe aqui? Não foi à toa que Jesus escolheu 12? Exatamente. E essa passagem, Jesus está exclusivamente se referindo aos 12 apóstolos. Não é que cada um de nós vai ter um trono lá em cima, não. Não, os apóstolos largaram tudo, seguiram ele, vão estar Esses vão sentados ter 12 tronos. E vão julgar as 12 tribos. Então, a gente sempre pensou, o número 12 tem um significado na Bíblia, Nós sempre refletimos sobre isso. O número 12 foi o número do povo de Deus, que começou com as 12 tribos de Israel,
dos 12 filhos de Jacó, né? Uhum. E veja, e foi o Jacó que Deus mudou de nome, né? De Jacó ele passou a se chamar Israel. Uhum. Exato. E todo aquele que tiver deixado, olha, aí agora ele está referindo para nós, agora para nós. Para nós, para aqueles para todos os nós não deixamos casa, irmãos nem irmãs, porque a nossa vocação é uma vocação de serviço também, mas no sacramento do matrimônio. É, no âmbito familiar. E tem aqueles que deixaram tudo para ser por amor ao reino dos céus. Como ontem o jovem rico foi convidado a largar tudo para se consagrar a Deus. Então, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai e mãe, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Olha só, então quer dizer, a troca que a gente faz de renunciar coisas, renunciar tudo aquilo que nos distancia dele. Mas se a gente troca tudo isso por ele, ele promete que vai nos recompensar 100 vezes mais. A herança muito maior. E muitos que agora e além disso, a vida eterna. Além disso, a vida eterna. Olha que bonito. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Então, a gente entender, muitos que são os primeiros vão ser os últimos. E muitos que são muitos que são os últimos vão ser os primeiros. Uhum. Assim, deve ter um significado para isso, né? Uhum. Porque ele está dizendo os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos. Uhum. Quer dizer que muitos que hoje pensam que estão lá em cima, na realidade vão estar abaixo. E muitos dos que estão embaixo agora estarão lá em cima. Quer dizer, há muitos que pensam que já estão lá em cima e na realidade estão embaixo. Uhum. Enquanto há muitos embaixo, que são as pessoas humildes e mansas, essas serão exaltadas. Como naquele outro evangelho em que Jesus já usa uma linguagem mais direta, né? Todo aquele que se humilha será exaltado. E todo aquele que se exalta será humilhado. E faz lembrar também daquele evangelho dos trabalhadores da última hora, que Jesus contratou vários trabalhadores, né, começando pela parte da manhã, meio-dia, parte da tarde e quase no final do dia. E a todos ele deu o mesmo salário. Aí alguém reclamou, né? Como que tu vai dar o mesmo salário para esses que vieram mais tarde e nós que estamos desde de manhã vamos ganhar a mesma coisa que ele? Aí Jesus fala, eu não estou dando para vocês, não foi isso que eu combinei? Então eu combinei, esse salário é igual para todos, não importa. Se eu quero pagar o mesmo para esses outros, que te importa? Jesus disse. Jesus era danadinho para falar mesmo o que tinha que ser falado. Porque é isso que acontece, é isso que acontece no reino de Deus. Às vezes, como por exemplo, nós dois já estamos nesse caminho há vários anos, trabalhando pelo reino de Deus, evangelizando, procurando fazer o melhor que a gente pode. Nós vamos, se Deus quiser, receber a nossa recompensa no final. Mas pode ser que alguém se converta faltando 2 ou 3 anos para morrer e não fez nem a metade do que a gente fez todos esses anos, e no entanto vai receber a mesma coisa que a gente vai receber. Exato. Então é exatamente isso. E nem é pra gente assim, é pra gente se alegrar, porque a gente deve se alegrar. Tudo igual para todos, não importa, né? Exatamente. Quando você começou, porque nós tivemos até a oportunidade de, durante todos esses anos, né, são 40 anos de apostolado que nós temos. Começamos exatamente, oficialmente em 82. 40 anos. Porque eu comecei já em 81, mas oficialmente mesmo foi 82. Janeiro de 82, com a catequese. Então, veja bem,
A gente que já vem esses anos todos, pelo menos tivemos a alegria, né, de vivenciar tantas coisas, participar de tantos encontros. Me lembro que até encontro em escola pública, me lembro até que já fizemos trabalho em escola pública, de ir lá na escola falar para as crianças, né? Uhum. Então, muitas coisas que nós já passamos foram muitas alegrias e na verdade, marcaram mais do que as perseguições que também tivemos. Uhum. Né? Essas a gente nem se lembra, mas a gente lembra, sim, das pessoas que conhecemos, principalmente pessoas entusiasmadas, como que elas marcam a nossa vida, né? É verdade. Quando você conhece alguém que tem alegria com as coisas de Deus, é contagiante. Uhum. É contagiante ver alguém alegre. E quantas vezes encontramos pessoas assim, uhum. Pessoas que tinham tudo para estarem tristes, desapontadas da vida, porque eram pessoas sem nada, que não tinham nem apoio em casa, mulheres que não tinham nem bons maridos e eram alegres, entusiasmadas com as coisas de Deus. Então, isso é verdade. Bom, então a gente refletindo nesse evangelho de hoje, que Jesus fala que mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E então a gente sabe que essa agulha, ou esse buraco dessa agulha, significa que o camelo poderia passar em um lugar impossível para ele passar. Não teria jeito dele passar ali, porque o lugar é muito estreito e ele é muito grande. Mas é mais fácil ele passar do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso que os apóstolos perguntaram. Ficaram espantados. Então, quem vai conseguir se salvar? Porque o que mais o homem quer nesta vida, quer dizer, a maioria, quer ser rico, quer ter muito dinheiro, né? Então, então Jesus diz, na realidade existe uma coisa muito essencial. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Não há nada que seja impossível para Deus, né? Por isso que ele fala, né? Tudo é possível aquele que crê. Para Deus nada é impossível. Exatamente. E é um Deus do impossível. Nós temos um Deus do impossível. E é muito bom quando encontramos pessoas que acreditam nisso. Igual nessa manhã, tomando nosso café, eu conversei com uma pessoa que está com uma doença grave e a fé dessa pessoa me deixou muito alegre, porque essa pessoa acredita em Deus e acredita que o Senhor vai ajudar ela a vencer essa batalha. E eu fiquei muito contente de ouvir isso. É muito bom quando a gente acredita e a gente confia que nós temos um Deus do impossível. E já muda tudo. Só o fato de você confiar nisso te dá ânimo, te dá coragem para você lutar contra qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Exatamente. Então, que tal a gente começar o nosso dia de hoje lembrando sempre disso? Tudo é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Exatamente. E Jesus, todo o tempo, está sempre nos alertando para a vida eterna, para o novo céu e nova terra, que tudo vai ser renovado. Tem até uma canção bonita que fala assim: eis que faço nova todas as coisas. O Senhor faz nova todas as coisas, começando por nós mesmos. Exatamente. Ele pode me fazer uma nova Sônia, um novo Adilson. Ele pode fazer novo a nossa vida, os nossos projetos. O Senhor, Ele dá esse ânimo, esse entusiasmo que a gente precisa para vencer as batalhas dessa vida. Basta a gente aceitar o convite dele, porque Jesus está convidando a todos a participarem deste reino. Só não participa quem não quer. Então, a gente, nesse evangelho de hoje, aprendeu que quando o mundo for renovado, Jesus vai sentar no seu trono
e os 12 apóstolos sentarão junto com ele, que julgarão as nações. E a gente também viu que é muito perigoso o apego aos bens materiais. Você não é proibido de ser rico, mas é recomendado que a sua riqueza não te segue, não te leve longe de Deus. A gente ontem meditou sobre a ganância, né? A pessoa que é rica, tão apegada, tão gananciosa. Bom, nós fomos até além, né? Lembrando de uma palestra que ouvimos do padre Christian, que falava que o ganancioso, ele nem usufrui o que ele tem. Ele só guarda, guarda, guarda. E o dia que ele morre, quem vai usufruir foi aquele que não fez tanto esforço quanto ele para acumular tanta riqueza. Então, a riqueza não é para que a gente se torne escravo dela, mas que a gente a utilize para o bem comum. Aqui nesse país, nós podemos citar vários exemplos, né, de gente muito rica. Bom, tem gente que é excêntrica, né? Tem gente que é excêntrica, igual um que eles gostam muito, que toma breakfast no McDonald's todo dia, mora numa casa antiga, tem um carro velho, e o homem é dono de vários negócios famosos. E é um dos homens mais ricos do mundo. E no entanto vive como um pobre. Vive como pobre. Vive como alguém da classe média. Bom, e tem outros que são ricos e que sempre estão doando milhões de dólares para entidades, tem ONGs e fazem muitas coisas com o dinheiro. Então, aqui a gente veio conhecer essa realidade mais de perto. E a gente admira isso. É muito bom quando uma pessoa tem e dá. Igual esse que dá tudo, fica com muito pouco. Ele fica com muito pouco para a sobrevivência dele, todo o dinheiro dele é doado. Então é engraçado, é até contraditório, por ele viver como alguém da classe média, não ter carro do ano, não gastar muito, mas no entanto fazer tantas doações. Porque ele disse que ele é feliz do jeito que ele está, ele não precisa de mais dinheiro. É interessante, né? Podemos dizer até o nome dele, né? Warren Buffett. É bem interessante. Bom, mas é interessante que Jesus fala que ele já dá 100 por 1, e ele ensina em outro evangelho que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais nos é dado por acréscimo. Com certeza. Então, por que a gente vai deixar que a riqueza seja um empecilho, que seja um afastamento da nossa vida com Deus? Se o Senhor promete que se a gente usar dela sem apego, sem deixar ele de lado, sem deixar ele ocupar o primeiro lugar na nossa vida, se ele promete que ele ainda vai multiplicar essa riqueza. Exato. Faz sentido, né? Se é pegar uma riqueza e ser escravo dela. O importante é que a gente faça da riqueza algo que nos ajude a ter ainda mais fé e que nos ajude na nossa caminhada de fé. Ou seja, que a riqueza possa nos ajudar a investir mais na caridade, a investir mais no serviço à comunidade, do que a gente ficar escravo dela. E é bem interessante, assim, como que Deus cuida da gente. Nós gostamos sempre de ajudar. Bom, nós temos prazer, nós somos pobres, viemos de família pobre e sabemos o que é querer, o que é precisar de uma coisa e não ter. Então, sempre gostamos de ajudar e muitas vezes já ajudamos com tudo que a gente tinha e depois pensar, e agora? Já não demos tudo. E Deus sempre nos recompensava, não é? Sempre. No momento mais difícil, então, sempre tivemos um momento difícil. Eu até agradeço a Deus por nem sempre tudo ser fartura.
É bom quando as coisas faltam, quando a gente enfrenta dificuldade, porque a gente mantém sempre os pés no chão e sabe a nossa origem e sabe o que é precisar. E nos fortalece também. Fortalece. Mas a gente encoraja, assim, se cada um de nós que temos sobrando, que podemos ajudar alguém, se a gente faz isso, devemos fazer, porque há uma alegria muito grande de servir. Uhum. E riqueza acumulada não serve para nada. Exatamente. Só serve, como falou o Padre Cristo, para deixar uma grande briga quando você morrer. Porque na palestra dele que nós ouvimos no outro dia, ele estava dizendo que às vezes a pessoa ainda nem foi enterrada e já estão brigando pela herança que a pessoa deixou. Lá em pleno funeral já tem advogado já recolhendo as assinaturas. É triste isso, né? Mas é mais triste ainda dessas pessoas que vivem uma vida de pobre, né? Como ele falou, o rico que tem síndrome de pobre. Isso é muito triste. Exatamente. E nenhum pobre também deve ter síndrome de rico. Deve de querer gastar sem ter, passar uma imagem que está aí nadando no dinheiro e está passando como o tio Patinhas. E está passando o maior sufoco. O tio Patinhas ainda era rico, que acumulava a riqueza dele, né? E gostava de ficar nadando no dinheiro. Mas tudo isso serve de aprendizado, que o Senhor continue nos orientando, abrindo o nosso coração para que a gente enxergue o que é realmente importante para a gente nessa vida. Realmente. E a gente saiba aplicar a nossa vida, investir a nossa vida naquilo que vai dar a ela eternidade. Amém. Que assim seja. Então vamos terminar. Né? Agradecemos a todos. Obrigado por você estar aí nos assistindo. E se quiser, deixe um comentário, deixa um joinha e se inscreva no canal e distribua nosso vídeo para outras pessoas, para que elas escutem o que nós estamos refletindo e que a nossa reflexão leve todos vocês a refletirem também. Não precisam refletir exatamente como a gente, mas fiquem abertos para abrir o coração, né? Às vezes a gente escuta alguém falando algo que a gente gosta e isso que a gente escuta dá margem para a gente refletir em algo ainda mais profundo, né? Mais longe. O mais importante é manter os ouvidos e o coração abertos ao Espírito Santo. Amém. Ouvir a voz dele. Olha, os passarinhos voltaram, eles andaram viajando. Bom, então vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a paz de Jesus, né? Que a paz de Cristo seja a nossa paz e do mundo inteiro. Amém. Tchau. Tchau. Voltou?